convidado hoje aqui no Jornal 96 é o Alessandro Câmara, coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Eu convidei Alessandro para essa entrevista por conta do sinistro que houve essa semana em Fortaleza. Um prédio de 7 andares desabou, 7 pessoas estão desaparecidas, 7 foram resgatadas com vida e 3 já foram confirmadas. 3 mortes foram confirmadas. E aí salta aos olhos aquela grande preocupação que as pessoas têm que ter com seus prédios, né? Com seus edifícios, com suas moradias, né? Até que ponto aquela inspeção predial está sendo feita pelos condomínios? Bom dia, Alessandro. Bom dia, Diógenes. Bom dia, os ouvintes 96. O que é que diz a regra em relação à inspeção predial? Olha, Diógenes, é muito fácil a gente falar nisso. O município de Natal já tem uma lei, tá certo, de 0562 de 2018, que foi aprovado na nossa Câmara Municipal, que obriga as edificações multifamiliares com mais de 3 pavimentos e as edificações públicas com mais de 2 pavimentos proverem, de acordo com a lei, tá certo, as inspeções prediais de vistorias, de manutenções preventivas, manutenções corretivas, tá certo, que sejam apresentadas durante um determinado tempo, ok? A lei fala que para as edificações com mais de 40 anos ela vai ser anual e aí ela vai decrescendo, então você tem um período que você vai apresentando esse relatório dessas manutenções, tá certo? Esse prédio lá de Fortaleza, segundo a imprensa, tinha cerca de 40 anos de construção. Era um edifício, de certa forma, irregular, porque nem registro no CREA se encontrou essa semana, né? Então, esse sim é que precisava de uma manutenção e de uma inspeção. Como é que se dá essa inspeção? Explica para o nosso ouvinte como é que ela... Na realidade, essa inspeção tem que ser feita por um profissional habilitado, ou seja, registrado no Conselho de Engenharia e Agronomia, tá certo? Onde ele vai fazer uma verificação em loco de como é que está a estrutura do prédio, como é que estão as suas proteções, o que é que está ocorrendo com sua edificação, porque, Diógenes, é sábio por todos nós que existe uma durabilidade da edificação. Se você não fizer as manutenções, se você não fizer as precauções devidas, esse prédio vai chegar a desabar, como aconteceu em Fortaleza. Um prédio novo, por exemplo, qual é o recomendado Não, para uma primeira inspeção a dessa? gente sempre diz o seguinte, tá certo? O recomendado é que ela seja feita anual, tá certo? Aí você vai dizer que você pode até dizer que a gente está tendo muito zelo. Não, mas para evitar o que aconteceu em Fortaleza, porque um prédio ele não vem a ruir do dia para a noite, ele vem dando sinais, tá certo? É alguma doença, ele vem apresentando, todo dia ele apresenta um sinal. Rachadurazinha aqui, rachadura, vazamentozinho aqui na tubulação. Exatamente, então ele vai apresentando tudo isso. Então, Um ferrinho aparecendo. se você fizer isso anualmente, você vai com certeza, logo que aparecer, você vai tratar e vai resolver isso aí. Mas lembrando que, como a gente mora numa cidade litorânea, que a gente tem incidência ainda de corrosão, maresia, tá certo? A famosa maresia que a gente tem, então nada custa se ela for feita anualmente. Tá certo? Então, mas eu não tenho recurso para fazer isso, é caro, porque a gente tem que lembrar, Diógenes, também que isso é obrigação dos síndicos, tá certo? O síndico ele tem que ser responsável por isso aí. Não vamos tirar nem a isonomia do síndico. Cada um que está lá representando os seus moradores, os seus inquilinos, os seus edifícios comerciais que tem, ele é responsável por isso aí, entendeu? Eu já ouvi o seguinte, que um prédio recém-construído ele pode passar 10 anos sem essa inspeção. O prédio com 10 anos, aí sim, 5 em 5 anos no mínimo. E você falou aí, um prédio com mais de 30 anos, 40 anos, uma inspeção anual. Essa é a média? Essa é o recomendável? Esse é o recomendável, entendeu, Diógenes? Não vai ser diferente disso aí, porque na própria lei ele vai para as edificações com mais de 50 anos, é onde ele faz anualmente. A cada 2 anos ele faz o que vai de 31 a 50 anos e por aí ele vai decrescendo, entendeu? Então, assim, é recomendado realmente, como você está dizendo, fazer essas inspeções por isso aí. Porém,
não custa a gente dizer e não custa a gente lembrar que se a gente for fazer anualmente, vai melhorar a vida útil do seu prédio, da sua edificação. Gerlane Lima. Bom dia, Alessandra. A gente está falando aqui dessa questão da manutenção. Essa manutenção, ela vale para qualquer tipo de prédio? Está só relacionada ao tempo realmente ou depende também dessa quantidade de pavimentos? Não, aí ela vai para a edificação com multifamiliar, com 3 pavimentos. Multifamiliar, que a gente está dizendo, são os edifícios familiares, os apartamentos que a gente está chamando, e os comerciais com 2 pavimentos, tá certo? E aí a gente vai englobar todo edificação que tenha realmente essa condicionante. Porém, também a gente não pode descartar, e aí a gente já viu também vários casos que as edificações de apenas de um pavimento também podem ter problemas. Tá certo? A gente não vai descartar isso aí. Isso aí é o que diz a lei. A lei hoje do município diz isso. Porém, quanto mais precauções a gente tiver e quanto melhor a gente fizer essas defesas, melhor será para a gente. Alessandro, a gente está falando do cenário ideal, de fazer as manutenções em dia, de acordo com a regra e as recomendações do CREA. Mas a gente sabe que os condomínios, por uma questão de economicidade, não aprovam ou nem colocam em pauta esse tipo de situação, né? Qual é o custo de uma inspeção predial dessa, em média? Olha, Diógenes, custo vai depender de profissional para profissional, tá certo? Cada um vai cobrar o valor que seja necessário para poder fazer aquela atividade. E aí você não pode mensurar um custo, tá certo, disso. Por quê? Porque vai depender da visita técnica que o profissional realize na edificação, ele veja as quantidades de horas que ele vai precisar para elaborar seu laudo, para que ele possa chegar no final com um valor. Mas um padrão, só para a gente ter uma ideia, porque fala muito, a inspeção é muito cara, se quer o condomínio analisa essas questões, ou vai adiando até uma situação mais grave. Isso é uma preocupação que realmente o condomínio geralmente vai adiando, vai deixando até acontecer alguma coisa para poder tomar alguma previsão. Mas é como eu lhe disse, não adianta a gente falar em valores, porque vai depender de profissional para profissional. Tá? Vai depender da expertise daquele profissional naquele determinado assunto, vai depender da quantidade de afazeres que ele vai ter para fazer aquilo ali, tá certo? Se você tirar aí, vamos tirar uma remuneração média que ele cobre algo em torno de R$200 por hora, tá certo? Dependendo das quantidades de horas desprendidas para ele fazer isso aí, tá certo? Você vai chegar mais ou menos a um final, um custo razoável para a emissão desse laudo. Isso a gente está falando do laudo, a gente está nem falando das obras em si, tá certo? Que devem ser realizadas a partir desse laudo. Que devem ser realizadas. Muitas vezes, tá certo? O profissional não cobra o laudo porque ele está fazendo a obra. Então ele fornece a negociação comercial, vai de cada um, tá certo? Mas ele pode fornecer o laudo de acordo com a negociação dele. Mas até para que tenha uma isonomia melhor, é bom uma pessoa fazer o laudo e outra pessoa fazer a execução para que não haja conflito de interesse. Eu soube que em determinadas inspeções prediais chegam uns equipamentos que parecem uma espécie de ultrassom do concreto, né? Naquela coluna, por exemplo. É isso mesmo? Exatamente, Jorge. Por isso que eu disse a vocês, depende muito daquilo que você vai fazer. Existe hoje equipamento. A tecnologia é um negócio fantástico, tá certo? Você veja, aqui a gente está nos estúdios 96 com uma tecnologia de primeiro mundo. Do mesmo jeito é na construção, tá certo? Você pode medir profundidade, você pode medir espessura, depende daquele equipamento que você vai usar. Por isso que eu digo, o profissional não pode dizer que custa tanto, porque de repente ele está trazendo um recurso, ele vai precisar usar um material que ele não tem aqui, ele vai ter que trazer do outro estado, ou ele fez aquisição. Então ele não pode chegar, eu não posso comparar uma pessoa que está usando uma tecnologia de ponta, um laudo mais bem elaborado, com aquele que não está usando nenhum equipamento. Gerlane Lima. Diógenes, você está falando aqui do valor, né? Quanto custa, isso chama a atenção até para o profissional que realiza essa atividade, porque muitas empresas não contratam, inclusive, um profissional habilitado. E isso é importante até que o morador, na hora de comprar um apartamento, isso serve para qualquer tipo de prédio, preste atenção. Que profissional foi aquele que avaliou? Exatamente, Gerlane. Até para ficar melhor condizente, tá certo? Ele pode, antes de contratar, buscar informações desse profissional junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Norte. Essa informação pode ser através das mídias sociais, pode ser através da nossa ouvidoria. A gente é aberto à disposição. E outro detalhe, também quem vai executar, você pode solicitar que a pessoa apresente o certificado de anotação de responsabilidade técnica, a gente chama de CAT, tá certo? Para que ele comprove que ele já fez aquele serviço, que ele tenha expertise disso aí. É um caso recorrente que o que aconteceu em Fortaleza, tá? Ontem eu conversava com o presidente do CREA Fortaleza e ele me dizia, Alessandro, tinha 4 orçamentos
o que foi oferecida a edificação, lá o prédio, entendeu? O prédio o Andréia, não o nome do um Andréia. da Andréia. Ele fez o mais barato. Né? Então ele não verificou se a empresa que ofereceu o orçamento ela tinha expertise para fazer aquilo ali, se o profissional estava habilitado para você fazer aquilo ali. Então tem uma conjuntura que fica para a sociedade que tem que ser bem analisada para não contratar qualquer um. Falar um pouquinho de fiscalização. Uma obra geralmente dura 2 anos, em média, né? Dependendo do tamanho do edifício e tal, mas é mais ou menos isso. Nessa construção, geralmente o poder público não fiscaliza nada. Essa fiscalização fica por conta do CREA, em relação aos profissionais, em relação à construtora da obra, né? Depois de construído, com quem fica a responsabilidade da fiscalização, da manutenção de um prédio? Olha, o CREA, na sua defesa da sociedade, na pressuposto disso aí, ele vai buscar, né, os profissionais que estão habilitados e que se realmente estão fazendo esse serviço. Mas essa fiscalização tem que ser da própria, no caso, por exemplo, Natal, da própria prefeitura, tá certo? Do Estado, de quem quer que seja. Então a prefeitura, né, tem que entrar na fiscalização dessa obra desde o início, inclusive, desde a construção, desde a pedra fundamental. Essa lei que a gente informou agora das manutenções prediais, a prefeitura era para estar cobrando isso aí, e hoje não está cobrando, tá certo? É uma lei de 2018 que ela não cobra. Tanto que ontem a gente viu um ofício ao Corpo de Bombeiros, um termo de cooperação, para quê? Para que a gente possa, quando você for solicitar seu atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, seja também solicitado o laudo de vistoria prediais, ou seja, a gente começar a diminuir isso aí e, consequentemente, a gente ter essas vistorias já mapeadas. Existe prédio de maior interesse para quem faz esse tipo de trabalho, porque são prédios mais organizados, economicamente mais robustos, e os prédios que não têm tanta atenção, os menores, os mais populares, como é que fica essa atenção? A atenção tem que ser redobrada, né? Quanto mais antigo esse prédio, melhor a gente tem que dar um cuidado a ele, né? Então, assim, essa é uma atenção que a gente vê que não é dada, tá? Se a gente for analisar a nossa cidade, por exemplo, a Ribeira é onde tem a maioria dos prédios antigos, e a gente vê que não é dado nenhuma atenção a ele. Aonde deveria ser dada uma atenção melhor a ele, deveria ser buscado, junto, não só a iniciativa privada como o poder público, soluções para esses prédios. Prédio tem prazo de validade, não é difícil? Quanto tempo, né, Gerlane? Pois é. Olha, não tem prazo de validade, tá certo? Vai depender muito da sua manutenção, vai depender muito do seu tipo de construção, de quando ele foi construído, qual foi o material que ele foi empregado. Prazo de validade não tem, porque se a gente for olhar, todos nós temos prazo de validade também. Um dia, uma certeza a gente tem, né? Mas nenhuma edificação tem prazo de validade, muito pelo contrário. Se ela for dada as manutenções, ele vai durar aí a vida. Por exemplo, minha família tem prédios que já vêm de 2 gerações. Normal, tá lá ele bem cuidado e continuando. Gerlane Lima. Tá falando dessa questão de prazo de validade. O CREA, ele faz uma fiscalização constante em relação a esses prédios. Você falou aí da Ribeira, por exemplo. É complicado falar da Ribeira porque os prédios são bem antigos, mas existe uma fiscalização mais intensa? Na missão do CREA, a gente fiscaliza os profissionais, tá certo? A gente não fiscaliza as edificações, tá certo? Mas quando a gente tem demanda, como muito acontece, o Ministério Público chama, o governo chama, a sociedade muitas vezes chama, a gente também atua não fiscalizando, a gente atua verificando como é que está a edificação e emitindo ao final disso um laudo, um parecer de como está essa edificação. Cito exemplo clássico que fizemos uma fiscalização integrada junto com vários outros profissionais, onde a gente mostrou algumas passarelas, alguns pontos que estavam na ponte de Igapó também. Dá um exemplo clássico, uma passarela que tem na Bernardo Vieira, a gente disse já que não poderia ter uso, precisaria de manutenção. Para encerrar essa entrevista, quais as dicas que a gente pode passar para quem está nos ouvindo sobre a manutenção, a vistoria das nossas edificações, não só edifícios, prédios, mas também até a nossa casa? Deus, a dica principal é procurar um profissional habilitado que conheça sobre o assunto, tá certo? Buscar informações sobre esse profissional. Essa é a maior dica que a gente deixa para saber como é que ele se comporta no mercado, tá certo? E aí, a partir disso, elaborar um laudo
da sua edificação, para saber quais são os cuidados que você deve tomar, quais são as manutenções que você deve fazer, para que ao final de tudo isso você tenha a sua edificação com ela perfeita. E quais os principais sinais da construção, da necessidade de uma manutenção mais consistente? Olha, você tem sinais como rachadura, as trincaduras que aparecem, tá certo? A deterioração das estruturas, isso aí são os principais sinais que você vai vendo, questão de infiltrações, isso aí são sinais que você pode verificar que está acontecendo na sua edificação. Aí, se verificado, chama quem? O alerta vai para onde? Não, aí você procura um profissional habilitado para que ele possa verificar o que está acontecendo e fazer um plano de manutenção. É bom dar uma olhadinha na vizinhança também, né? Porque um prédio desse, quando cai em cima, às vezes, das casas vizinhas, né? Esse de Fortaleza deram até sorte, porque ele caiu assim... Foi por pouco. De modo vertical. Verdade. E apenas um mercadinho mais adiante sofreu as consequências. Mas geralmente isso pode causar ali um problema de arrasa quarteirão. Como no Rio de Janeiro, caiu um prédio e levou mais 2, né? Exatamente, Jorge. Para isso é interessante o poder público fazer sua parte. Ele fiscalizar, verificar, solicitar os laudos, tá certo? E mesmo quando liberar as suas licenças de construções, adotar condicionantes que os prédios, as edificações façam entregas permanentes de outros laudos, de outras condicionantes disso aí. Pois é, minha sogra mora em João Pessoa, desde esse negócio de Fortaleza, é o dia todo ligando lá para casa, mande de hoje descer no prédio para ver as colunas todas, tal, para dizer que ficou impressionada. E muita gente está impressionada com essa história, né? É isso aí. Obrigado, Alessandro, por sua presença aqui no nosso programa. Alessandro Câmara, coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Obrigado, Gelane.